Olá, amados. Estamos no primeiro domingo depois da Páscoa e vivenciando ainda esse período de quarentena, ouvindo as notícias a cada semana, nós vemos que os índices de depressão e de angústia estão aumentando muito. A violência doméstica também. E as pessoas estão nessa angústia por estarem presas em casa. A quarentena tem se tornado tanto uma reclusão física quanto também uma reclusão emocional, psicológica. Olhando para esse contexto, pode à primeira vista nos parecer difícil viver isso. Mas eu olho para esse momento e eu louvo a Deus. Louvo a Deus por estarmos vivendo esse período único na história do ser humano. O homem, ele na verdade, ele está sendo questionado. Há um processo de questionamento na vida do ser humano de que ele possa observar que há um Senhor da história. Vivemos um período em que a nossa geração foi alimentada por duas utopias. A utopia da visão da ciência como medicina, que chegaria um dado momento na história que nós não teríamos mais enfermidades. A medicina resolveria todos os problemas. A ciência resolveria todas essas questões. A segunda utopia que vemos é a questão da ciência como tecnologia, a ciência, inclusive econômica. A economia chegaria a tal ponto na história, com o liberalismo, que tudo estaria sendo resolvido e as nossas angústias seriam resolvidas antecipadamente. Eu queria compartilhar com vocês, no texto de hoje, o Evangelho de João, capítulo 14. O Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1 até o versículo 10, diz assim: Não se turbe o vosso coração, bem atual, né? Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, voltarei, virei outra vez e vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Se vós me conheceis a mim, também conhecerias ao meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Respondeu-lhe Jesus: Há tanto tempo eu estou convosco e ainda não me conheces, Filipe? Quem me vê a mim, vê ao Pai. Como dizeis tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai, que permanece em mim, é quem faz as suas obras. Esse texto, ele vem falar conosco essa noite sobre esse processo que estamos vivenciando. Se dissessem para mim e para você, no final do ano passado, sabe aquelas previsões costumeiras de fim de ano, que vejo que haverão acidentes automobilísticos envolvendo automóveis. Vejo também que haverão acidentes de aviões envolvendo aviões.
Essas coisas assim, se dissessem para nós que em 2020 nós enfrentaríamos uma pandemia mundial e que a metade da população mundial, 7 bilhões e 500 milhões de pessoas, ou seja, 3 bilhões e 800 milhões de pessoas estariam confinadas em casa, você diria, isso é absurdo, isso é impossível. Com a medicina que a gente tem hoje, com a tecnologia que a gente tem hoje, com a situação econômica que nós vivemos hoje, isso é ridículo. Temos esse momento presente. A nossa geração que foi mimada, viveu por muito tempo uma busca de uma projeção pessoal, viveu durante todo esse tempo a questão do individualismo, do hedonismo, não está acostumada a ter que fazer algo para o bem comum, agora é obrigada a ficar em casa para o bem comum, para o bem próprio e para o bem dos outros. Aqueles que estão ficando em casa vivem essa angústia da quarentena, do confinamento. O maior remédio que nós temos hoje contra essa pandemia é ficar em casa. Não há vacina, não há remédio contra a questão da contaminação do vírus, não há ainda respostas. O mundo enfrenta nesse momento um dilema terrível entre as duas utopias. Ou ele observa o pressuposto da saúde, da medicina, e fica no isolamento social, fica no isolamento horizontal e sacrifica com isso a economia, e ele vai ter que enfrentar como consequência uma depressão. E os melhores analistas dizem que nós poderíamos chegar no mínimo ao que aconteceu em 1929, com 25% de desemprego global. Ou ele sacrifica, então, o pressuposto econômico e financeiro. Na verdade, ele observa o pressuposto econômico-financeiro e sacrifica a medicina, a saúde. Ele sai para trabalhar, ele enfrenta a pandemia, enfrenta todos os riscos de ser contaminado e contaminar a outros, e há o risco de nós termos milhões de mortes. Se a pessoa se arriscar a pegar o vírus, o que pode acontecer nesse processo de infortúnio? Os sintomas ainda não estão claros, para uns são graves, para outros são mais suaves, tudo depende da imunidade de cada um. Não está claro também se é um vírus somente, alguns analistas estão falando de 5 tipos de vírus diferentes. Não está claro se ele é perigoso somente para os mais velhos. Existem hoje já vários casos e questionamentos com as idades com os mais jovens. Também não está claro se eu pegar o vírus hoje, se eu estou totalmente imunizado. Já há dúvidas se eu posso vir a pegar novamente e novamente ser contaminado pelo vírus. Diante de tantas perguntas sem respostas, o bom senso nos diz para ficarmos em casa. É melhor e é o único remédio que nós temos hoje para enfrentar essa pandemia. Mas eu disse que eu louvo a Deus porque nesse momento nós estamos colocando em xeque esses 2 pressupostos utópicos, dessas utopias da ciência como medicina, da ciência da economia. E, na verdade, o que está sendo colocado em xeque aqui são 2 deuses, 2 falsos deuses. O primeiro é o deus da medicina, Esculápio. Quando eu estive na Grécia, eu pude visitar a cidade de Corinto e eu vi ali o templo a Esculápio,
uma tecnologia interessante para buscar água e manter a água limpa, colher a água da chuva, e ali então eles se preparavam e faziam um tipo de um hospital para guardar as pessoas e ajudar as pessoas. Há uma vaidade muito grande na área da medicina, achando que pode dar todas as respostas. O segundo Deus deles, esse segundo falso Deus, seria Mamon. Mamon é o Deus da riqueza, Deus da economia. Mamon é aquele que promete uma riqueza infindável, prosperidade. E existem muitas igrejas hoje que estão, ao invés de adorar a Jesus, estão adorando a Mamon. João, ele fala para mim e para você numa outra perspectiva. Jesus, nesse momento, falando com os apóstolos, ele está agindo como um terapeuta. Ele sabia das angústias e das situações que estariam presentes a partir daquele momento. Nós estamos falando das últimas 48 horas da vida de Jesus. Mas ao invés de ele estar preocupado consigo mesmo, com a sua morte na cruz, e ele sabia que morreria na cruz do Calvário e teria uma morte atroz, mas ele não estava preocupado consigo mesmo, ele estava preocupado com os seus discípulos. Ele tentava de alguma forma contrabalancear esse peso na balança com a partida de Jesus para o Pai. Ele queria de alguma forma equilibrar a ansiedade, a angústia dos apóstolos quando soubessem que Judas Iscariotes iria traí-los, e com isso eles iriam ter a deserção e a tristeza de ter andado lado a lado com Judas Iscariotes, a decepção da pessoa. Também teriam a dificuldade de lidar com a queda de Pedro. Quando Pedro negasse a Jesus, ele deixava de ser esse referencial entre os apóstolos. Por que tudo isso é muito interessante para nós nesse momento? Porque o capítulo de João, capítulo 14, começa com Jesus falando para os seus apóstolos, para os seus discípulos, para não se desanimarem. Não se turbe o vosso coração, diz Jesus. Os discípulos certamente estariam com o coração turbado, preocupado com relação ao futuro, diante de tantas dúvidas e questionamentos. Eles viveram toda a vida deles pescando e cuidando da família. E agora? O que eles iriam fazer a partir desse novo cenário? E agora? O que fazer a partir desse processo de uma pandemia e de um retorno ao trabalho? São perguntas que estão presentes no meu e no seu coração o tempo todo. Voltaremos nós a viver uma vida regular, a mesma rotina que tínhamos anteriormente? Ou nós vamos ter uma nova situação para viver a partir do encerramento dessa pandemia? O primeiro ponto que eu vejo nesse texto para nos ajudar, nos dando pistas nesses questionamentos, começa logo com o versículo 1. Jesus fala, não se turbe o vosso coração. Quando ele fala não se turbe o vosso coração, ele fala das angústias, das ansiedades, que tem hoje gerado altos índices de depressão. A sociedade, por estar confinada, está enfermando psicologicamente. Existem estudos que estão sendo feitos em cada um dos países que está havendo essa pandemia e estão relatando que a depressão tem aumentado e isso vai ter uma sequela, uma consequência também de ordem psicológica, de ordem emocional. Mas Jesus fala tentando trabalhar com as nossas angústias e perspectivas. Ele fala no versículo 2, na casa de meu pai há muitas moradas.
Jesus quer fazer nesse momento um contraste entre o templo, com os seus diversos pátios e os seus gabinetes suntuosos. E Jesus quer dizer, na minha casa, na casa do meu Pai, existem lugares de habitação, existem moradas, lugares de conforto, em que eu e você vamos nos sentir em casa, não num lugar suntuoso, num lugar luxuoso, mas fazendo uma retaliação a essa visão humana. Jesus está dizendo, Deus tem mais para mim e para você. Acalme o seu coração. E ele diz mais, ele diz, vou preparar-vos lugar. Ele fala numa perspectiva de que ele mesmo, ele vai se engajar nesse processo para preparar o lugar de cada um a partir da vida de Jesus. No capítulo 13 de João, você vê que Jesus envia Pedro e João para preparar o cenáculo, o lugar de oração, o lugar onde teria a última ceia, com cada detalhe, com cada situação ali a ser vivenciada e haver a comunhão da última ceia. Jesus fala na mesma perspectiva agora que ele mesmo agora vai na frente, para preparar o lugar para que eu e você, em Cristo Jesus, tivéssemos o nosso lugar em Deus. Deus se compromete a estar preparando a minha caminhada e a sua caminhada diante dos dilemas que nós temos pela frente. Eu olho para esse texto e eu penso na palavra de Paulo. Paulo, certamente nesse momento, diria: viver é Cristo e morrer é lucro. Mas a angústia, a ansiedade presente nesse dilema do já e do ainda não, se eu vou superar a enfermidade, a pandemia ou se não, isso tem gerado um desgaste emocional. 40% da população está em angústia, dizem os fatores. Mas eu vejo aqui nesse texto um segundo ponto a nos ajudar a lidarmos com essa questão. No versículo 3, ele diz, voltarei. Ele não somente fala que ele vai na frente, vai preparar lugar, mas ele dá a garantia que ele voltará. Voltará a estar com os discípulos, com a igreja, comigo e com você. E é interessante porque esse texto no grego, ele usa um tempo gramatical, voltarei, ele está no presente do futuro. Ele fala de um contexto que se dá agora, no presente, mas um contexto que ainda não está totalmente finalizado e que traz a mim e a você uma mensagem de um retorno futuro iminente. Em breve. Em breve nós estaremos juntos. A mensagem que Jesus diz a partir do versículo 4, ele fala sobre onde eu estou, estarás vós também. Ele fala sobre o caminho. E aqui quando ele fala sobre o caminho, ele fala, vocês sabem o caminho para onde eu vou, aonde eu estarei. E aí nós entramos com o apóstolo Tomé. Tomé, para mim, ele vem trabalhar comigo e com você esse dilema duplo. Esse dilema de que se eu não sei o caminho, eu não sei para onde eu vou. Se eu não sei para onde eu vou, eu não sei se eu estou no caminho certo. Temos esse dilema de destino, de itinerário, de roteiro. Aqui, como conhecer o caminho? Eu me diverto, na verdade, com Tomé, porque Tomé fala muito do homem do século XXI. Tomé é prático, ele busca por respostas práticas. Ele quer saber, se fosse nos dias de hoje,
quanto tempo mais eu vou ficar nesse processo de quarentena, na reclusão, por causa dessa pandemia? Quando isso vai se resolver? Quando vai chegar a vacina? Quando eu não vou mais precisar temer a morte? Tomé, ele vem buscar esse processo quando ele fala: se eu não sei o caminho, como eu vou saber para onde você vai? Tomé está dizendo aqui que não há espaço para estar filosofando e teorizando a vida. Tomé, ele deseja respostas práticas do dia a dia. Tomé, ele é o homem do 1 mais 1 tem que dar 2. A princípio, quando nós olhamos para esse texto, pode até parecer divertido, mas ele fala da ansiedade do homem do século XXI. Ele fala, na verdade, daquilo que ele quer como respostas e não há respostas. Eu creio que Jesus, nesse momento, está falando para Tomé e falando para mim e para você que ele é a garantia desse caminho. Quando ele usa nesse momento a palavra caminho, ele fala: eu sou o caminho. O referencial a partir desse processo, desse itinerário a seguir, desse destino a atingir, começa em Jesus. Eu sou o caminho. O caminho a ser percorrido vem como sinal de um Jesus que vem viajar comigo e com você. Ele fala de uma viagem, ele fala de um itinerário, mas ele fala de uma história. Ele diz para mim, para você nesse momento, que ele tem uma história a trabalhar comigo e com você. Eu sou o caminho, eu sou aquele que participa da sua história, do seu dia a dia. Depois ele fala no versículo 6, eu sou a verdade. Nós ouvimos muitas histórias, existem muito... Hoje nós vivemos a era do fake news. Jesus vem dizer para mim e para você que essa verdade não é uma verdade psicológica, não é uma verdade filosófica, não é uma verdade teórica, é uma verdade prática. Quando ele fala, eu sou essa verdade. Jesus, ele se veste dessa verdade para que eu e você tenhamos pontos concretos, palpáveis, para entendermos que a verdade é Jesus, é a pessoa de Jesus. Ele é o nosso referencial em meio às dificuldades, pandemias e problemas que enfrentamos ao longo da nossa história. E para reforçar isso, ele fala que ele é a verdade e a vida. A vida aqui não é um conceito. A vida aqui é o que o judeu entende como vivência. Para o judeu, não é possível dissociar vida de paz, vida de shalom. Zoe e shalom são indissociáveis. Um é referência para o outro e um fortalece ao outro. Não é possível dizer sobre Zoe, sobre vida, sem falar de shalom. Se eu não tiver paz, se eu não tiver uma situação confortável, se a minha vida não estiver caminhando de uma forma que me traga um bem-estar emocional, psicológico, social, então eu não tenho paz, isso não é vida. E ter paz sem ter esse contexto que vem coadunar, que vem fortalecer, que vem somar, para que eu possa então prosperar e desenvolver e trazer as minhas habilidades e elas gerarem frutos, então não é vida. Portanto, para o judeu, paz e vida estão intimamente ligados.
E é isso que Jesus vem trabalhando e cuidadosamente costurando nesse texto do Evangelho de João, capítulo 14. Jesus está falando sobre caminho, sobre verdade, sobre vida. Quando ele toca no tema da vida, nós temos então um segundo discípulo que se levanta. O primeiro foi Tomé, o homem prático. Agora é Felipe. Felipe vem tocar no terceiro e último ponto que eu vejo nesse texto. A paz, o referencial. Ele quer um lugar de conforto. E Felipe então pede a Jesus, mostra-nos o Pai. A princípio nós olhamos para esse texto e pensamos que é tardio agora para mostrar o Pai. Parece pateticamente impossível fazer esse processo. O tempo de quarentena, para mim, é o grande momento para trabalhar esse ponto. Mostra-nos o Pai. Nesse período de quarentena, nós temos muitas coisas ainda que estão sem amarrar, sem estar organizadas. Quando ele fala, Felipe aqui, sobre mostra-nos o Pai, Felipe está falando aqui de um sentimento de ausência, de um sentimento de orfandade, de um sentimento de pertencer verdadeiramente a algo, é o sentimento de pertença. Na nossa sociedade hoje, nós estamos vendo a crise gerada pelo individualismo. Pais que não têm tempo para os seus filhos, pais que não conversam mais com seus filhos, não sabem das suas dúvidas, das suas angústias, das suas dificuldades. Pais que mal sabem qual é a escola que ele estuda, o que ele faz durante o dia e quais são os seus hobbies, os seus gostos, o seu prato predileto. Pois bem, nesse período de quarentena, pais e filhos precisam conversar. Nesse tempo de quarentena, pais e filhos precisam refazer relacionamentos. Ou nós teremos, no final dessa pandemia, uma nova forma de ser como família, uma família que não é mais apenas teórica, que não é mais apenas virtual, não é mais aquela família de Páscoa, de Natal, de aniversário, mas uma família que se conhece, que se relaciona. É o grande momento para se relacionar. Ou, infelizmente, nós vamos ver famílias cada vez mais destroçadas. E é interessante porque na era que vivemos, a ausência paterna se faz presente. O pai é um referencial na família. E hoje vemos famílias com pais presentes, mas uma ausência paterna. O pai está lá, mas é como se não estivesse. O pai não tem influência, o pai não tem diálogo, o pai não tem relacionamento. O pai, às vezes, é ditador, ou muitas vezes já chega cansado do trabalho, ou não tem mais condições físicas de conversar, de dialogar, de interagir. Pois bem, nesse período de pandemia, nós estamos vendo uma grande oportunidade para que tudo isso seja transformado. E é nesse ponto que Jesus vem mostrar para Felipe que é o Senhor Deus, que é o Senhor da história. Que Ele vem trabalhar comigo ao longo da nossa história, a minha e a sua angústia. As nossas fraquezas e debilidades, Deus quer trabalhar ao longo desse contexto. É interessante porque nesse texto, Jesus fala para Felipe, há tanto tempo estou convosco e não conheces o Pai. Ele está dizendo, o Pai está referendado em mim.
Primeiro pelas obras que eu faço, eu não poderia fazê-lo se não fosse o Pai ser essa referência na minha vida. Quase aqui nós podemos brincar, né? Filho de peixe, peixinho é. Jesus está querendo dizer que ele tem essa referência das obras no Pai. A segunda coisa que ele coloca são as palavras. Ele fala, eu não falaria aquilo que eu falo se não fosse o Pai ter colocado esse arcabouço, esse processo todo que eu recebi como herança do meu próprio Pai. Você e eu somos, na verdade, produto do que foram os nossos pais. Em algum dado momento, nós podemos até decidir fazer outras coisas porque não concordamos com os erros dos nossos pais. Mas nós acabamos muitas vezes cometendo inclusive os mesmos erros. Eu vejo que nesse tempo de pandemia, nós estamos diante de uma grande oportunidade. Uma oportunidade de trabalharmos aquilo que Deus tem preparado para mim, para você, a provisão do Pai para a sua casa, para a sua família. Nesse tempo de pandemia, nós temos a grande oportunidade de trabalhar relacionamentos. Não relacionamentos falhos, relacionamentos fantasiosos, não relacionamentos frágeis, mas relacionamentos que verdadeiramente acabam contribuindo para uma interatividade. E principalmente, eu vejo que esse momento de pandemia que nós vivemos hoje é a grande oportunidade para desmascarar esses dois falsos deuses, a medicina e a economia, Esculápio e Mamon. Esculápio dizia ter poder para curar todas as coisas, resolver todas as coisas. Não pode, não conseguiu ainda e não está perto de resolver isso. As melhores previsões são para ano que vem conseguirmos de repente uma vacina. E isso com muito esforço e uma assombrosa, assim, compartilhar de informações para chegar a essa vacina. Mamon prometia prosperidade. Na história, Mamon é Moloque, e havia uma estátua que no ventre dele havia uma fornalha. Então você tinha que levar o seu primogênito e atirar na fornalha, sacrificar o primeiro filho para ser queimado na fornalha para ter prosperidade. Tanto um como o outro, tanto um falso Deus quanto outro falso Deus, falam de uma palavra em comum: sacrifício. É comum nós ouvirmos os responsáveis pela economia, ministros da economia do nosso país, falar sobre os sacrifícios que a população terá de fazer para que ela possa ter como resultado os objetivos financeiros, para ter prosperidade. É comum você ver a medicina falando sobre o sacrifício de alguns pacientes para que haja o bem comum da saúde de todos e então possa se chegar a resultados e conseguir a felicidade. A ansiedade e o estresse psicológico registrados por causa dessa pandemia têm enfermado 40% da população mundial. 40% da população mundial hoje vive esse dilema binário entre Esculápio e entre Moloque. Os dois estão pedindo aqui sacrifício. Ou eu sacrifico a medicina
e aqui nesse processo eu vou acabar tendo um resultado de prosperidade econômica, ou eu sacrifico a economia, a mamon, e eu vou ter um resultado aqui nesse processo da saúde pública. Mas há de haver algum sacrifício. Só que Jesus vem mostrar para mim, para você nesse texto, que ele vem inverter a ordem do sacrifício. Ele é o sacrifício. Jesus se sacrificou por você e por mim. Ele não exige de mim, como Moloque, como Esculápio, sacrifícios. Ele diz, eu já fiz o sacrifício por você. Eu sei o que você vai vivenciar, as ansiedades, as angústias, os medos que há no seu coração. Eu sei o que você vai passar e como um perfeito psicólogo, terapeuta, eu antecipando esse processo, quero te ajudar. Por isso ele fala para mim e para você, não se turbe o vosso coração. Não se turbe o vosso coração, é falado não por alguém que está teorizando, mas não se turbe o vosso coração, é falado por aquele que é a verdade, o caminho e a vida. Ele é o único caminho a termos acesso ao Pai. Ele é a verdade inquestionável, não a teórica, mas a verdade que vem trazer a mim e a você consolação, consolando os nossos corações e, de alguma forma, apaziguando essa angústia da quarentena. E ele é a vida. A vida no sentido mais pleno e mais abrangente. A vida que nos traz abundância. A vida que acontece no relacionamento do dia a dia, dentro de uma casa em que todos estão em quarentena. Todos estão angustiados, todos estão preocupados, todos têm medos, todos têm ansiedades no seu coração. E é nesse ponto que Jesus vem falar para mim e para você, não se turbe o vosso coração. Jesus quer dizer para mim e para você que ele veio ao meu e ao seu encontro para falar comigo e com você antes mesmo de eu e você sabermos dessas coisas. Ele vem dizer para mim e para você que ele é o Senhor da história. E já sabendo de antemão o já e o ainda não, o presente e o que vai acontecer no futuro, ele vem dizer para mim e para você, confie em Deus, crede em Deus, crede em mim, crede nas minhas palavras, crede naquilo que eu estou fazendo por você. Eu sou o sacrifício. Jesus está dizendo para mim e para você que Jesus se sacrificou por mim, por você, para que eu e você não tivéssemos mais que sermos sacrificados a esses falsos deuses que prometem algo que não é verdade. Nem Esculápio, nem Mamon, nem a medicina, nem a economia podem resolver os nossos problemas. Jesus está dizendo para mim e para você que é Ele, e somente Jesus, que pode nos trazer a paz. A paz que não está dissociada de uma vida normal. A paz que não pode estar dissociada de uma vida em casa, de um relacionamento em casa, em que nós podemos lidar como família das mesmas adversidades. A paz que fala para mim e para você da necessidade que nós temos de refazermos relacionamentos, marido e mulher, conversar,
dialogar, se apaixonar novamente. A paz que vem restaurar o relacionamento pai e filho. Pais voltarem a falar com seus filhos e filhos terem de novo um relacionamento de confiança, de intimidade com seus pais. A paz, o shalom de Deus, que só pode acontecer quando nós temos Jesus no nosso coração. Eu quero ter um momento de oração com você e estarmos colocando a nossa vida no altar de Deus e permitirmos que o Senhor então trabalhe comigo e com você essa noite. E eu queria convidar você que tem tido angústias, ansiedades, como as pesquisas internacionais têm apontado, que você nesse momento coloque a mão no seu coração. Parece um gesto simbólico, mas nesse gesto você coloque a mão no seu coração, acalmando as tuas ansiedades, acalmando as tuas, na verdade, angústias do coração e permitindo que o Senhor coloque a sua mão sobre você para trazer paz ao seu lar, para trazer paz à sua vida, trazer paz ao seu casamento, trazer paz ao seu relacionamento familiar, que você possa descobrir de novo a sua família, descobrir de novo quem é o seu filho, descobrir de novo, você filho, quem é o seu pai, que vocês possam ter um tempo de qualidade para descobrir de novo os gostos, o prato predileto, os gostos, a cor preferida, aonde você gostaria de ir com seu pai, com a sua mãe, com seu filho, com a sua filha, com seu esposo, com a sua esposa, nesse novo caminhar depois da pandemia. Qual o primeiro lugar que você gostaria de estar? Converse com a sua família, ore pela sua família. Queria convidar você a juntar os seus familiares e abençoar a sua casa, abençoar seus filhos, a sua esposa, e que eles, abençoados, abençoem a você também como pai e sejam uma família renovada em Cristo Jesus. Quero orar com você. Pai, eu quero te agradecer por essa oportunidade. O meu desejo é que com essa pandemia, os deuses falsos caiam por terra. Os sacrifícios pedidos em busca de uma promessa de prosperidade sejam desmascarados. Seja desmascarada a utopia da medicina e da economia. Seja desmascarado a vantagem e a desvantagem de seguir a um Deus como Esculápio ou como Mamon. Mas, pelo contrário, o sacrifício exigido por cada um desses deuses, por cada uma dessas utopias e valores utópicos, seja, na verdade, aplacado com a graça transbordante, a graça renovadora, a graça terapêutica, a graça que traz o perdão, que traz o renovo, que traz as novas forças, não agora na própria força, não agora na própria capacidade, não agora no conhecimento e de servir a um falso Deus como esse, mas em Jesus, que se fez sacrifício por cada um de nós na cruz do Calvário, para que ali na cruz do Calvário todo o pecado fosse perdoado, para que pelo sangue do Cordeiro houvesse remissão, restauração, restituição
restituição de vida, e não somente a vida que é a vida da sobrevivência, mas vida e vida em abundância. A vida prometida em João 10, vida e vida em abundância. Jesus é essa porta, Jesus é esse caminho, Jesus é essa verdade, Jesus é esta vida, a vida plena que vem de alguma forma autenticada pelo Shalom de Deus. Nós não podemos dizer que estamos tendo paz quando nós não sabemos como pagar as contas, quando nós temos conflitos familiares, quando há violência doméstica, quando não há mais diálogo e relacionamento entre pais e filhos, entre filhos e pais. Isso não é vida e isso não é Shalom. Nós só podemos dizer que há vida, que há Shalom, quando nós temos essa paz no nosso coração. Uma paz que excede todo entendimento e compreensão. Uma paz que vem numa perspectiva consolidar a minha fé e fortalecer a minha caminhada diante dos meus medos, das minhas angústias, das minhas dúvidas e dos meus questionamentos. E essa paz, a paz do Jeová Shalom, venha habitar essa noite no coração do teu filho, da tua filha, abençoando a esse lar, abençoando a esta família, restaurando a vida em comum, a vida familiar, restaurando a comunhão, a intimidade e terapeuticamente aplacando os medos e as ansiedades. Seja com esta família, com esta casa essa noite. Abençoa os teus filhos, aonde quer que eles estejam, em casa, no trabalho, no carro, em algum lugar público que estejam assistindo essa mensagem. Seja essa graça presente no coração de cada um deles, fortalecendo-os de uma forma sobrenatural em Cristo Jesus. Que o Shalom prometido por Jesus aqui e trazido através do Espírito Santo de Deus venha habitar no coração do teu filho e da tua filha essa noite. Venha sarar as enfermidades emocionais. Venha curar os relacionamentos quebrados e venha fortalecer, dando coragem, ousadia para sair desse contexto que vivemos hoje mais do que vencedores em Cristo Jesus. Para o louvor do teu nome, para o louvor da tua glória, nós oramos e desde já nós te agradecemos. Amém. Amém. Eu queria deixar com você o nosso carinho e dizer para você que nós estamos distantes fisicamente, mas nós estamos juntos em Cristo Jesus. A diferença entre virtual não é dizer que nós estamos separados. Virtual, a diferença é presencial. Eu não estou presente com você, mas virtualmente nós estamos juntos na mesma fé, na mesma esperança em Cristo Jesus. Te aguardo, domingo que vem estaremos juntos mais uma vez. Deus te abençoe, fica na paz.